Olá, hoje são 19 de janeiro de 2019 e em razão da grande turbulência política e fatos que aconteceram no Brasil essa semana, eu resolvi indicar a leitura de um livro muito importante. Esse livro aqui foi um clássico do século XX, escrito pelo escritor russo Alexandre Solzhenitsyn e fala sobre os campos de concentração soviéticos na era stalinista. Mas antes então vamos aos fatos aqui. Essa semana aconteceram fatos positivos e negativos. Os mais positivos, poderia dizer que foi o cumprimento de promessa de campanha do presidente, com o decreto permitindo o posse de arma de fogo por cidadãos mediante restrições, que era uma promessa, e depois a abertura da caixa preta do BNDES, nosso maior banco de fomento, revelando o nome das 50 maiores empresas que são devedoras, que tomaram empréstimos vultuosos com juros bem baixos, e também os 11 países comunistas que foram beneficiados com empréstimos vultuosos a juros pífios, sem garantia nenhuma, pela era petista, pelo Lula, pela Dilma, naquela época do petismo. Então, o banco quase foi rebentado, porque o Banco de Fomento ele visa o quê? Ele visa ajudar as pessoas, aporte de recursos para as empresas, pessoas físicas e jurídicas, para a melhoria do potencial econômico, para gerar emprego, para a elevação da qualidade de vida das pessoas. É um banco para desenvolvimento e não para as pessoas se beneficiarem ou desviarem, lavar dinheiro. Outra coisa turbulenta que aconteceu essa semana foi, e continua ainda, as eleições para a Câmara e o Senado. Renan Calheiros e Rodrigo Maia estão fazendo uma pressão enorme, uma chantagem lá para se elegerem, porque eles querem manter o poder na mão e quem sabe até controlar o STF, controlar o governo Bolsonaro ou derrubar o governo. Certamente é isso que eles querem. Outro fato ainda também é aquela novela que não tem mais fim, do senador Flávio Bolsonaro e do motorista de Queiroz, que andaram fazendo movimentações atípicas lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com dinheiro lá. Só eles estão sendo investigados. Tem 22 envolvidos lá em outros valores muito maiores, mas eles estão visados porque, na verdade, a imprensa quer atingir o presidente, atingir o Bolsonaro e não o responsável por isso. Se o Flávio Queiroz se o Flávio e o Queiroz cometeram crimes ou fizeram alguma coisa ilícita, eles é que vão responder. Eu votei no presidente Jair Bolsonaro, não tenho nada a ver com o Flávio e com o Queiroz e com a Assembleia do Rio de Janeiro, mas a imprensa fica furungando nisso aí para prejudicar. E isso aí é uma coisa evidente, né? Outra coisa é uma apreensão que isso tudo causou ao presidente Bolsonaro, que vai a Davos essa semana, e, e eu não sei o que acontecerá lá, não sei se farão com ele o que fizeram com o presidente Macri da Argentina da outra vez, no fórum anterior, porque lá não estarão os Estados Unidos, não estará a China, não estará a Argentina, não estará a França, e eles serão protagonistas lá. E a imprensa internacional, o esquerdismo estará todo lá, tentando achar uma coisinha para derrubá-lo. Isso aí vai ser uma preocupação constante. Tomara que eles levem um bom assessor de imprensa e faça uns bons pronunciamentos para elevar o nome do Brasil. Está todo mundo torcendo contra. Mas o fato mais bombástico dessa semana foi mesmo a viagem da comissão de deputados do PSL chinês aí, que foram visitar a China comunista, o qual o Brasil é refém. E foram criticados pelo professor Olavo de Carvalho, porque eles não deveriam ter feito isso, eles se elegeram nas asas do Bolsonaro, com um discurso anticomunista, e eles são inexperientes, muitos deles não foram nem vereador, não têm experiência política, não têm nem cultura política, e foram se meter lá na China. E ainda de lá, depois que eles ficaram sabendo que eles foram criticados, eles ameaçaram a população, ameaçaram o presidente, ameaçaram o filho do presidente, ameaçaram o Olavo de Carvalho. O Bibo Nunes, um deputado daqui do Rio Grande do Sul, chegou a chamar o Olavo de Carvalho de velho, senil, gagá. O outro deputado, Luiz Miranda, que é do DEM, ele ofendeu o povo brasileiro, gravou vídeos agressivos, dizendo que vai bater, quebrar a cara de todo mundo, não sei o quê.
Então, eles ainda chantageando o presidente, dizendo que eles não vão votar nas reformas do presidente, não sei o quê. Se eles são do partido, eles acabaram de destruir o partido, eles acabaram de rachar o partido. Tomara que eles se emendem e que o presidente, quando eles voltarem lá, tenha uma boa conversa com eles. O professor Olavo de Carvalho, ele foi um homem que ajudou muito o Brasil, ele é um protagonista na ajuda do Brasil, ele colaborou por ocasião do impeachment da Dilma, ele combateu o PT aqui, ele ajudou na eleição do presidente Bolsonaro, inclusive depois indicando alguns ministros. Ele é um homem que tem um protagonismo muito grande no governo, e ele mesmo diz, usando uma frase do Solonitsky, esse que eu vou falar, que ele dizia assim que o grande escritor, ele é como se fosse um segundo governo, né? Porque, queira ou não, o intelectual ele tem uma influência que engloba a política, né? Assim como a imprensa, que é chamado o quarto poder numa república, porque a imprensa pode até derrubar o governo, como acontece nos países desenvolvidos. Então, isso que os deputados do PSL fizeram é uma coisa imperdoável, né? Não se justifica isso aí. Qual é o interesse que está por trás disso? Alguma coisa tem. Porque na China nós sabemos, é um regime fechado, autoritário, o partido é a China e a China é o partido. E nós não somos caipira para estar vendendo a nossa liberdade por um lanche. Bom, mas então vamos ao livro do Soleninsky. Esse Soleninsky, ele era um oficial do exército russo que lutou na defesa da Rússia por ocasião da invasão nazista em 1941 a 43. E era um cara um condecorado, um funcionário, um oficial do exército russo, só que ele fez uma carta para um amigo que morava na França, e na carta ele criticou o regime do Stalin, a dureza do regime, o autoritarismo do Stalin, e essa carta caiu nas mãos da KGB, e aí ele foi processado, foi expulso do exército e condenado a 12 anos de trabalhos forçados num Gulag, que é um campo de concentração. Este livro ele foi escrito em 1900 na década de 60 ele foi escrito, mas só foi publicado em 1973 por motivos óbvios, né? É um livro bomba, né? É a continuação de um primeiro livro dele, um romance, que era de nome assim, Um Dia na Vida de Ivan Dezinovich. Contava a história de um prisioneiro durante as 24 horas do dia, desde que ele levantava pela manhã até a última hora da noite, quando ele ia dormir. Então, todo o trabalho que ele passava durante o dia, as refeições, as revistas, o trabalho. É um livro muito interessante e, por causa dele, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1970. Então, essa obra aqui é a obra mais importante do século XX, porque ele denunciou ao mundo e ao Ocidente os crimes cometidos lá na ditadura stalinista, leninista da União Soviética. O comunismo, enfim. E é um livro documentário, porque ele tem relatos e depoimentos de mais de 200 pessoas que conviveram com o autor nos campos de concentração entre o ano de 1945 até 1956, quando o campo foi extinto. Então, ele é muito importante. É uma prova dos horrores que o regime comunista e as prisões ilegais, os interrogatórios, as torturas de milhões de mortes de pessoas por fome, por frio e por trabalhos forçados. O preso só saía de lá morto. Então, a imensa lavagem cerebral que a ideologia marxista-comunista fazia nas pessoas era 1000 vezes maior do que o politicamente correto. Qualquer crítica, qualquer piadinha ou qualquer frase já era motivo de fuzilamento ou de condenamento para uma prisão do Gulag. Tem um caso emblemático de uma professora que um aluno perguntou para ela porque era proibido, a religião era terminantemente proibida na Rússia. O Stalin proibiu. Então, ninguém podia falar em religião, nem orar, nem nada. Então, uma criança perguntou para a professora Tânia Kodevich, como é que ela podia orar se não podia orar em voz alta? Aí a professora disse, podes orar livremente, mas de modo que só Deus te escute. Então, essa frase caiu na mão da KGB lá e foi para o partido. A professora foi punida, tomou 10 anos de trabalho forçado no campo de concentração porque ela estava contrariando o regime, ela estaria agindo contra o regime e descumprindo uma ordem de Stalin. Veja o absurdo que essas coisas são, né?
era proibido falar em religião. E o fanatismo era tão exacerbado que tem uma parte aqui que fala que quando o Stalin morreu, em 1953, os funcionários públicos, os professores, todo mundo foi para a rua, aquela histeria, todo mundo chorando. Ah, meu Deus, o que vai ser de nós? Morreu o nosso paizinho. Chamavam o Stalin de paizinho. E aquela histeria. Aí alguém disse assim, mas vamos sossegar, vai entrar um novo governo e vai continuar a mesma coisa, a Rússia não vai acabar por causa do Stalin. E assim não acabou. Entrou outro lá, entrou o Khrushchev lá e melhorou porque acabaram, deram anistia para os prisioneiros e começou aos poucos uma branda abertura no regime autoritário do comunismo. Então, pessoal, se você gostou, curta, se inscreva no meu canal César Ramos, porque nós precisamos fazer uma frente cerrada para defender o nosso governo, porque o comunismo tomou conta do país e os partidos de esquerda vão acabar derrubando o presidente. Colaborem, vamos cerrar fileiras nessa luta. Obrigado.